Gente, a eleição aconteceu. Eleição que é maravilhosa, né? Porque é uma hora da verdade. Todo mundo tem as suas previsões, as suas apostas, as suas torcidas. E eleição traz o resultado. O que de fato estava no coração e na decisão de milhões de eleitores. Supondo, é claro, que não houve fraude, como de fato não tem evidência nenhuma de fraude nessa eleição, foi limpa. Acho que todo mundo aceitou o resultado, né? Ninguém está negando de forma minimamente séria. E ela muda a configuração política do país. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Quem se beneficia, quem ganhou e quem perdeu nessas eleições de 2022. Mas antes de eu fazer isso, se inscreve aqui no meu canal, clica no sininho para receber as notificações, curta e compartilha esse vídeo aqui para a gente levar a discussão sempre mais longe. Bom, eleições, obviamente o presidente está aí indo para o segundo turno, todo mundo acompanhou seus estados também, alguns definiram, outros não. O meu estado, São Paulo, ainda não definiu, embora a opção que não era nem bolsonarismo, nem lulismo, infelizmente caiu fora. Mas o Congresso, sim, né? O Congresso Legislativo, definido em um turno, já está todo aí, a gente já sabe a cara do novo Congresso brasileiro. E dá para dizer, com bastante tranquilidade, que quem ganhou, alguns grupos ganharam, na verdade, mas o principal vencedor dessas eleições para o Congresso é, acima de tudo, primeiro, o bolsonarismo. Especialmente o bolsonarismo dentro do partido do próprio Bolsonaro, que é o PL. Elegeram vários senadores, o PL tem agora a maior bancada no Senado, aumentaram consideravelmente a bancada deles na Câmara dos Deputados, né? Então, de 76 deputados passou para 99, ou seja, um ganho de 23 deputados aí. E, portanto, é um Congresso mais de direita. E diversos outros candidatos de direita em outros partidos, também alguns na União Brasil tiveram muito sucesso, cresceu um pouco sua bancada, tiveram esse ganho, mas não ganharam sozinho. Outro ganhador que caminha junto do bolsonarismo é o que a gente pode chamar de forma mais ampla de centrão fisiológico. É gente que está junto do Bolsonaro, é gente que, em geral, sim, é mais conservadora, mas que não está ali acima de tudo para ser um voto de direita, não foi eleito porque é de direita junto ao seu eleitorado. Foi eleito graças ao orçamento secreto e ao dinheiro, aos bilhões de reais que o orçamento secreto irrigou pela economia do Brasil nas mãos de políticos e mandatários locais, que ou se reelegem ou escolhem o seu próximo sucessor. E esse dinheiro do orçamento secreto ajudou a eleger muito político fisiológico e que, portanto, é um dos grupos vencedores também. O centrão fisiológico, sim, ele é mais à direita, ele está com o Bolsonaro, mas ele não é definido, acima de tudo, pela ideologia, e ele até está disposto a ir para outros lados, dependendo das circunstâncias. Esses foram os dois grupos que eu diria os mais beneficiados, mas tem um terceiro, que também se beneficiou, embora esteja no campo oposto, o PT. Na verdade, toda a esquerda que orbita o petismo, seja do próprio PT, seja do PCdoB, partido coligado com ele, ou seja de um partido que está sempre junto apoiando, como é o caso do PSOL. Eles cresceram as suas bancadas. E alguém pode me perguntar, mas espera aí, a bancada da esquerda diminuiu, de fato, tem menos, se você somar todos os partidos de esquerda, tem menos gente hoje em dia. A esquerda perdeu um pouco a sua representação, mas dentro dessa esquerda que diminuiu um pouco, o espaço do petismo cresceu. Quem que perdeu, portanto, foi a centro-esquerda moderada, que é, na minha visão, a grande esperança para a esquerda melhorar nesse país, que está no PSB, talvez no PDT também. Ambos perderam cadeiras, e não foi pouco, viu? O PSB, por exemplo, perdeu 10 cadeiras. Então, já é a primeira derrotada, a centro-esquerda. Mas indo ainda pior do que ela, a gente poderia colocar a centro-direita. Centro-direita centralizada no PSDB, antiga oposição ao PT, perdeu 10 cadeiras, perdeu 9 cadeiras, estou checando aqui a tabela enquanto eu falo, perdeu 9 cadeiras, e o que para mim foi talvez o mais triste dessa eleição, é uma queda de um partido que estava no seu início, e que agora está numa situação muito difícil, que é o Partido Novo. O Partido Novo tinha 8 deputados, ele foi para 3. Eu entendo todas as críticas que as pessoas têm ao Novo, seja porque discordam da ideologia, ou seja porque discordam dessa ou daquela postura, e são muitas vezes críticas válidas.
mas eu acho que elas não percebem o que o Novo representa também, um partido de pessoas, e que tem essa preocupação de manter-se de pessoas honestas. Não, nada vai ser 100%, tá, gente? Então não é que ele nunca vai ter corrupção, não, mas acho que tem uma preocupação com isso. Expressa, por exemplo, na exigência de ficha limpa, e um partido, acima de tudo, focado, peraí, deixa eu mudar o símbolo, focado na discussão de propostas, discussão de agenda. É raro isso no Brasil, o político disposto a colocar a agenda em primeiro lugar e negociar em cima dela. Eu nem sou contra, tem um pouco mais de outras coisas também, querer que o partido tenha mais espaço, ocupar esse ou aquele cargo, porque ele tem ligação com a agenda do partido, tá? Entenda-se isso. Mas é claro, o partido quer ser protagonista também, acho válido querer discutir isso, mas quando essa discussão de cargos ou de verbas, tudo, ela não está mais ligada a uma discussão propositiva de agenda, daí a política se perde. Daí a política vira isso que eu chamo de fisiologismo. Não eu, né? É esse termo que entrou aí. Ou seja, a política que pensa só na sua perpetuação e no seu poder, independentemente de estar com agenda ou não. Tá? A classe política que vira um fim em si mesma e não as mudanças que ela quer trazer na sociedade. O Novo é um partido que sempre coloca essas mudanças, a discussão dessas propostas em primeiro lugar. Então, mesmo quem discorda delas deveria valorizar isso. É um outro tipo, uma tentativa de um outro jeito de fazer política. Agora, com 3 deputados, não batendo a cláusula de barreira, eu não sei qual que é o futuro do partido. Eu não sei nem se ele vai continuar ou não, espero que sim. Mas realmente está numa situação muito difícil e sai aí como um dos grandes perdedores dessa eleição. O Congresso agora ele está mais à direita, e ele está mais fisiológico, e ele está mais polarizado. Essas 3 coisas. Polarizado porque o lado da esquerda, que a esquerda perdeu um pouco, mas o lado dela que se fortaleceu é o lado da polarização total também. É o lado do petismo que, para ser petista hoje em dia, de verdade, tem que ter um discurso todo pronto e uma narrativa muito clara que, enfim, vai exigir uma postura bastante antagonista da pessoa, até com a justiça brasileira, até com uma série de coisas. Tá? Essa é a realidade do novo Congresso. Dito isso, esse é o novo Congresso. Qual dos 2 candidatos se beneficia mais com isso? Do Lula ou do Bolsonaro, quer dizer, qual dos 2 candidatos a presidente? Acho que é inegável que esse Congresso ele é mais favorável ao Bolsonaro do que ao Lula. Olha os senadores que o Bolsonaro elegeu. Olha, bom, teria o lado dos governos também, acho que o bolsonarismo conseguiu aí vitórias importantes nos governos, embora algumas, como São Paulo, Rio Grande do Sul, ainda não conseguiu, mas talvez consiga. Mas teve vitórias importantes em governos, mas olha o Congresso, olha a bancada do PL, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, a maior bancada do Senado. Olha os deputados do União Brasil, grande parte deles, esse centrão fisiológico. Veja a bancada do União Brasil. Bom, o PP, o PP na verdade perdeu cadeiras para o PL, mas ele continua uma força importante ali dentro do Congresso. Essas bancadas é que dão a toada do Congresso agora. E elas são todas para a direita. Elas são oposição ao Lula. A bancada de esquerda, que poderia dar sustentação ao Lula, é marcadamente menor. Então, eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte, refletissem comigo o seguinte. Vamos partir de uma premissa que nem é a minha premissa, tá? Mas eu acho importante levantá-la para esse debate. Que, sim, Bolsonaro tem ataques à democracia direta, às eleições, à imprensa, ao STF, à justiça eleitoral, às instituições de ciência do Brasil, que ele já acusou de serem corruptas também, como o INPE. Tudo bem, a pessoa pode aceitar tudo isso, tudo bem, mas o Lula também ataca a democracia, né? Veja toda a corrupção, veja o medo que o Lula faça o controle da mídia, o Lula também tem ataques à democracia. Tá? Eu discordo que os 2 sejam iguais, eu acho que o Bolsonaro ataca a democracia de um jeito inédito, mas tudo bem, eu estou disposto a considerar para esse argumento que os 2 sejam de partida um risco similar à democracia, o apoio que o PT dá a ditaduras da esquerda aí, que poderia significar alguma coisa, ok. Dado isso, dado 2 candidatos que trazem seus riscos para a democracia brasileira, qual deles vai ter mais meios para efetivar esses riscos? Bolsonaro ou PT, ou Lula? E acho que esse Congresso responde a pergunta, né? Esse é o Congresso dos sonhos do Bolsonaro. Esse é o Congresso, uma versão piorada do Congresso atual, que é o seguinte, o Congresso atual ele está feliz da vida, porque ele abocanhou o orçamento do Brasil, está com dinheiro,
Está chovendo dinheiro de uma maneira que não choveu nem perto, por exemplo, no mensalão. Tá? E eles estão dispostos, portanto, a deixar o Bolsonaro, enquanto esse arranjo estiver valendo, Bolsonaro faz o que você quiser. Deputados bolsonaristas, façam o que vocês quiserem. Do Congresso, não vai vir nada. Não vai vir barreira nenhuma. A que veio era do STF. Mas com esse novo Congresso, que lembrem, ideologicamente ele é à direita também. Ou seja, ele gosta da pauta de costumes que o Bolsonaro vai mudar. Ele gosta das armas que o Bolsonaro quer dar na mão dos grupos. Ele gosta de uma série de bandeiras que o bolsonarismo traz. Esse mesmo Congresso está mais forte agora. Ele tem bancada no Senado, por exemplo, para enfrentar o Supremo. Que com todas as críticas, e tem muita crítica válida ao Supremo, com todas as críticas, foi o que serviu de oposição a ameaças físicas, a formação de grupos armados, a calúnias ininterruptas, a incitação à violência constante. O Supremo é que barrou. Com esse novo Congresso, o Supremo não vai ter tanto poder assim. Esse Congresso unido, junto do Bolsonaro, comprado por ele, pelo orçamento secreto, feliz da vida, porque nunca teve tanto dinheiro e talvez possa ter até mais no futuro, esse Congresso de direita e fisiológico faz frente ao Supremo. Pode fazer impeachment do Supremo, pode apoiar o Bolsonaro numa tentativa de recompor o Supremo, isso já é discutido nos meios bolsonaristas. Ah, o Supremo é tão ditador, vamos aumentar o número, vamos botar mais 5 ministros aí do Supremo e que daí a gente consegue neutralizar os ministros que a gente não gosta, bota mais 5 aí do Bolsonaro, ou mais 5 ou mais 4 para manter o ímpar, enfim, mais 4, né, enfim, mas bota mais os ministros aí e que daí a gente aparelha o Supremo, acabou o obstáculo do Supremo. Acabando o obstáculo do Supremo, todos os outros obstáculos, institutos, universidades, mídia, vira jogo aberto. O que o Bolsonaro puder fazer contra eles, se ele identificou eles como inimigos, como obstáculos ao seu projeto de poder total, ele vai fazer. Esse Congresso é o sonho do Bolsonaro. Agora pega para o outro lado. Pega do Lula. Pensa o Lula sendo eleito e chegando nesse Congresso. Digamos que o Lula tenha também plano de atacar a democracia. Controle da imprensa. Com essa bancada de direita não vai rolar. A própria imprensa também diretamente contra isso. Não sei se vocês sabem, tá, gente? Mas os próprios veículos de imprensa que vocês acham que alguns acham que são comunistas e tudo, falam direto contra tentativas de cerceamento da imprensa. Lula não vai ter base no Congresso. Lula não vai ter esse apoio para fazer tudo o que ele quer. Lula vai encontrar um Supremo que agora, com as 2 indicações que o Bolsonaro já deu, especialmente o do André Mendonça, que eu considero um bom ministro do Supremo, comprometido com o combate à corrupção. O Cássio Nunes, acho que não. Mas um Supremo que tem os ministros anticorrupção que já estavam ali, tem mais 2 do Bolsonaro, tem um Congresso contra ele não vai conseguir fazer nada desses arroubos. O Lula está preso, está de mãos amarradas? Não, ele vai poder negociar com o Congresso. Mas essa negociação justamente envolve abrir mão de pontos mais difíceis e mais polarizados da agenda dele. Será que o Lula quer se aproximar de Venezuela? Será que o Lula quer, por exemplo, uma aventura, se aproximar de Argentina, né? Uma aventura econômica, de irresponsabilidade fiscal? A Dilma está aí, a gente viu o que aconteceu com ela. O Congresso de hoje é mais à direita do que o Congresso da Dilma. Vocês acham que vai dar coisa muito diferente? Essa composição do Congresso e a eleição ter ido para o segundo turno, eu acho positivo por obrigar o PT e o Lula já a adotar uma posição mais moderada. Mostrar que ele tem algum compromisso com a responsabilidade econômica, por exemplo. Isso já na campanha. Mas depois da campanha, caso ele vença, mesmo supondo que as intenções dele sejam as piores, ele tem muito menos poder para fazer valer. Mesmo porque o Congresso sabe, derrubou o Lula, vem o Alckmin. Daí, temos outro cenário de governo. O Alckmin serve até como um seguro contra o Lula. De uma forma que o general Braga Neto, que é basicamente um puxa-saco do Bolsonaro, não serve para nos proteger contra o Bolsonaro, contra o impeachment do Bolsonaro. Ele está como um subserviente ali, puxa-saco.
Essa é a escolha, portanto. A gente tem um novo Congresso muito mais conservador, muito mais conservador, muito mais à direita, polarizado. Um Congresso que não vai dar vida fácil para o PT, mas é um Congresso que dará vida muito fácil às piores intenções do bolsonarismo. Pense nisso. Se você está em dúvida entre os dois, pense nisso. Pense em como essa relação com o Congresso é uma resistência que o Lula terá que vencer e, no caso do Bolsonaro, empurra ele na direção que ele já quer ir, facilita ele. Mesmo supondo que ambos são uma ameaça igual à democracia, dado esse novo contexto, a gente conclui que a ameaça do Bolsonaro é muito mais real. É isso aí.